Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? É uma honra estar aqui para, nesse momento, compartilhar a palavra do Senhor. Espero que cada um de vocês possa ouvir aquilo que Deus pôs em nosso coração para a vida de vocês. Creio que Deus, com certeza, continuará falando conosco, porque Ele já falou muito nesse culto. Esse testemunho, né, e tudo que nós já ouvimos, que nós cantamos, que nós oramos, o que nós fizemos aqui, nós já usufruímos da presença de Deus, amém? Mas com certeza Deus tem mais e você está, então, convidado a receber da parte do Senhor, amém? Convido a abrir a palavra de Deus, desde já, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Benedito por nos confiar este púlpito. Agradecer à igreja pela recepção à nossa família, pelo carinho de vocês. Agradecer por tudo que vocês têm feito por nós, tá bom? Sim? Nós estaremos falando, irmãos, sobre o tema ressurreição, nossa convicção e esperança. Esse é o tema da mensagem que nós vamos estar entregando para os irmãos. Ressurreição, nossa convicção e esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao versículo 22, é o que nós leremos nesse instante. Eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos à leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 22, diz o seguinte: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Oremos mais uma vez. Nosso Deus bendito, muito obrigado por tua graça e por tua misericórdia em nossas vidas. Nesse instante, Senhor Deus, rogamos que o Senhor nos abençoe, para que possamos, ó Deus, então ouvir da tua parte, através da instrumentalidade deste teu servo, Pai. Reconheço que por mim mesmo não sou digno, Pai, mas pelos méritos de Jesus aqui estou e te agradeço por esta oportunidade, por esse privilégio e responsabilidade. Em nome de Jesus eu oro com os meus irmãos. Amém. Muito bem, queridos. Vamos, então, desde já, nessa introdução a esta palavra, dizer que nós que fomos abençoados com a graça do Senhor, de termos ouvido o Evangelho, recebido então essa graça salvadora, nós temos uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade tamanha que é preciso que nós sejamos bem atentos. Quero dizer que a verdadeira salvação, ela está, na verdade, em nós retermos a palavra como ela foi pregada. Nós que um dia fomos alcançados pelo Senhor, é preciso muito mais nesses últimos dias que temos vivido, uma realidade tão séria no mundo, aqui no Brasil em especial, diante do que nós temos às vezes ouvido, recebido de mensagens, de ensinos contrários à palavra de Deus. E se nós não estivermos atentos, nós vamos estar vivendo a nossa fé sem base bíblica. E é preciso que nós tenhamos base bíblica. É preciso que nós saibamos realmente em quem nós cremos. É preciso que nós tenhamos firmeza na fé que nós assim professamos. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios, se você observar, você vai ver que ele diz algo muito sério. Observa bem o que diz lá no versículo 2 do capítulo 15, a parte que diz o seguinte: por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. A igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada, como todos nós sabemos. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais, uma igreja que tinha muito conhecimento, uma igreja muito abençoada, mas era uma igreja
que nós sabemos que era a igreja carnal. Era uma igreja que não sabia viver como igreja. Era uma igreja que, inclusive, havia ensinos errados naquela igreja. E o que estava acontecendo é que o apóstolo Paulo, já nesse capítulo 15, ele desenvolvendo os assuntos que ele entendeu que deveria tratar com aquela igreja, agora tratando sobre a ressurreição, ele, antes de entrar nesse assunto da ressurreição, ele vai dizer o seguinte, que nós somos salvos se nós retivermos a palavra tal como fora pregada. E aí, desde já, a primeira reflexão nessa introdução, será que nós temos vivido a nossa fé como nós assim a recebemos? Vai fazer 40 anos que eu me converti. E eu pensando no meu passado, a fé que eu abracei, quando ouvi o Evangelho, será que eu tenho guardado assim como ouvi no princípio? Será que nós temos guardado a nossa fé no Senhor, como nós ouvimos desde o princípio? Será que nós não fomos contaminados? Será que nós não temos sido contaminados? Será que nós não temos sido influenciados por ensinos, por pregações, por algumas coisas erradas que se ouve tanto aí fora? Então é muito necessário que nós estejamos atentos para que nós não nos enganemos, tá bom? Então, observa bem o que estava vendo lá na igreja de Corinto. A partir do versículo 12, você vai observar o seguinte, observa bem, lá no versículo 12 do capítulo 15, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Observa o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então havia alguns que estavam afirmando, alguns da igreja do Senhor, estavam dizendo que não havia ressurreição de mortos. E aí ele continua no versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então, observem bem o que o apóstolo estava falando. O que ele foi importante ele dizer aquilo, porque a influência negativa, os falsos ensinos, as falsas doutrinas estavam contaminando a igreja. Então, se foi assim naquela época, podemos dizer que muito mais hoje, temos vivido uma época em que nós temos sido influenciados, e se nós não formos bem firmados na palavra, se nós não formos pessoas que realmente estudemos a palavra, meditemos na palavra, estejamos atentos àquilo que é dito aqui através da escola bíblica, através do discipulado, através das mensagens pregadas aqui, se nós não estivermos atentos, nós poderemos então estar vivendo um evangelho que não é o evangelho tal qual nós ouvimos e nos convertemos no dia em que nós somos alcançados. Então é muito importante que nós, desde já, possamos estar atentos sobre assuntos tão importantes para que nós não possamos então nos enganar. Hoje nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Que bênção! Mas você sabe falar sobre a ressurreição? Se o pastor Benedito chamasse agora os irmãos, né, ou fizesse aí, desse a oportunidade para que vocês, durante a semana, falassem um pouco sobre a ressurreição, você saberia falar sobre a ressurreição? Você está afiado nesse assunto? Você saberia falar sobre a ressurreição de Jesus? Você estaria falando detalhes sobre a ressurreição de Jesus? Se fosse dada também a oportunidade para você falar sobre a ressurreição, no caso a ressurreição dos crentes, você saberia falar sobre a ressurreição dos crentes? Esse é um assunto que todos nós precisamos saber falar. Diante, mais uma vez, do contexto que estamos vivendo, se nós não soubermos falar sobre a ressurreição de Jesus, se nós não soubermos falar sobre a ressurreição que um dia nós usufruiremos, que tipo de fé nós temos?
Que tipo de caminhada cristã nós temos se nós não sabemos falar daquilo que seria próprio nós sabermos? Então, nesta noite, nós estaremos falando, como disse para os irmãos, sobre a ressurreição, como tema, ressurreição, nossa convicção e esperança, e estaremos falando somente 2 tópicos, sim, 2 tópicos. Primeiro, sobre a ressurreição de Jesus. Falando um pouco sobre a ressurreição de Jesus, estaremos falando então sobre essa ressurreição, tendo ela como nossa convicção e crença. Eu acredito que nenhum de nós temos dúvidas de que Jesus ressuscitou. Nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele realmente ressuscitou. Amém, irmãos? Amém. É preciso que nós tenhamos muita convicção disso. Eu conheci um rapaz, fui amigo dele na infância, e ele, certa vez, ele disse assim: eu creio que Jesus realmente existiu. Eu acredito que realmente um dia veio um homem aqui chamado Jesus, que ele fez a história, né? Ele fez muitas coisas. Eu acredito em Jesus, mas eu não acredito que Ele ressuscitou. E você acredita que Jesus ressuscitou? Que bom que nós acreditamos, graças a Deus por isso. Agora é preciso saber falar sobre ressurreição. E o capítulo 15 de Coríntios é um capítulo que nos ajuda bastante, nos faz então entender melhor sobre a ressurreição de Jesus. E eu quero que você acompanhe comigo no capítulo 15, mais uma vez, a partir do versículo 3, observe o que aqui diz, do versículo 3 ao versículo 8. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porque alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo citando fatos sobre a ressurreição de Jesus. Não é simplesmente eu acredito. É uma questão de acreditar, sim, mas ele deu fatos, ele colocou aqui as provas da ressurreição de Jesus. Agora, eu quero que os irmãos atentem comigo no texto, algo que me chama muita atenção. Diz que ele fala, Cristo morreu, segundo as Escrituras. Depois diz, sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, tudo que ele fala, ele vai dizendo o quê? Segundo as Escrituras. A fé em Jesus é segundo o quê? As Escrituras. A base para a nossa crença em Jesus deve ser o quê? Segundo as Escrituras. É preciso que nós tenhamos essa compreensão, que nós entendamos e aceitemos que nós não poderemos falar sobre Jesus de forma correta, se não for de acordo com o quê? Com as Escrituras. O que se falar sobre Jesus histórico, é uma questão que é comprovada, historicamente falando. Né? Um estudioso de história, ele vai contar sobre Jesus histórico. Tudo bem. Mas para nós, mais importante do que falar sobre Jesus histórico, é o Jesus que a Bíblia o quê? Revela. É a revelação bíblica. E ele fala que ele ressuscitou segundo as Escrituras. É importante que nós estejamos atentos a isso. E quando ele fala isso, ele se refere às Escrituras de onde? Principalmente naquela época do Velho Testamento. Quando fala que ele não ficaria, não é, no Hades, no sentido no sepulcro, ou seja, não ficaria lá na tumba, mas ele o quê? Ressuscitaria. Outra evidência é que ele não veria a corrupção. Então, é importante que nós atentemos para isso. Eu coloquei aqui duas, somente para citar, o Salmo 16, o versículo 10, quando é um salmo de Davi, que fala sobre a questão de que ele não veria a corrupção. Davi morreu. O corpo de Davi, ele acabou na tumba, não é?
mas aqui Davi se refere a quem? Ao Messias, que um dia, que ele não sofreria corrupção. E Oséias capítulo 6, versículo 2, que fala que haveria ressurreição. Desde o Velho Testamento nós vemos a questão da ressurreição. Então, quando o apóstolo Paulo fala na questão de que ele ressuscitou segundo as Escrituras, ele cita, então, podemos dizer, coloca referências do Velho Testamento, na questão de que Jesus realmente ressuscitou segundo as Escrituras. Então, observa bem essas frases que eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: a ressurreição de Jesus é essencial para a mensagem do Evangelho. Se nós cremos em Jesus, mas nós temos dúvida de que ele venceu a morte, essa crença em Jesus é uma crença vã. Então, a ressurreição de Jesus é essencial para a mensagem do Evangelho. Outra frase diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, não há esperança, e toda a proclamação do Evangelho é vã. Então, se Jesus não ressuscitou, é vã, não é, a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança e toda a proclamação do Evangelho é vã. Pastor Russell Shedd diz o seguinte, que a ressurreição é o cerne da esperança do crente. A ressurreição é o cerne, ou seja, é o centro da esperança do cristão. E há uma base bíblica para que nós vejamos, inclusive nós lemos hoje aqui na leitura bíblica, é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Eu gostaria que fosse colocada para que os irmãos possam observar mais uma vez. 1 de Pedro 1, 13. Nós vamos ver essa palavra que diz o seguinte: por isso, 1 de Pedro 1, 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus vai se revelar. Na sua volta, nós vamos receber a bênção de ter essa glória da presença do Senhor em nossas vidas. E é preciso que nós, irmãos, tenhamos essa convicção. Nós esperamos inteiramente na graça que nos é trazida na revelação de quem? De Jesus, quando Ele voltar. Então, nós temos a esperança da ressurreição por causa de quê? De Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como é que nós estaríamos celebrando a ressurreição? Como é que nós estaríamos celebrando a vida se o nosso Jesus não tivesse ressuscitado? Então é preciso que tenhamos essa convicção da ressurreição. O que é ressurreição? A minha primogênita era bem pequena, e nós estávamos de férias, né, e estávamos na praia. E, se eu não me engano, foi num tempo de semana chamada Santa, naquela época. E aí estávamos na mesa, na casa da minha tia, e começaram a conversar sobre o assunto. E aí perguntaram, o que é ressurreição? E a minha filha respondeu, eu não sei se ela lembra disso. E ela disse, ressurreição é viver novamente. E eu fiquei assim, muito cheio, né? Muito feliz, porque ela respondeu certo. Então Jesus, Ele vive, irmãos, amém? Amém. E porque Ele vive, nós podemos então crer no amanhã. Nós temos então os evangelhos que vai falar sobre a ressurreição de Jesus, e é preciso que nós então tenhamos isso bem em nossa mente. Então procurem ler os evangelhos, procuremos estudar a palavra de Deus e saibamos falar sobre a ressurreição. Não temos dúvida de que Jesus, Ele ressuscitou. Amém? Agora, e sobre a nossa ressurreição? Você sabe falar? Se o pastor desse a oportunidade para você falar, fale sobre a ressurreição dos cristãos, dos crentes, você saberia falar? Muito bem, nesse capítulo 15 de Coríntios, você também vai ver sobre esse assunto. Capítulo 15, ainda, sempre no capítulo 15, versículo 19, observe o que diz a palavra de Deus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo.
com todo respeito àqueles que não têm convicção da salvação. Nós conhecemos pessoas, e todos aqui conhecem pessoas, que creem em Deus, que estão celebrando a Páscoa neste dia, estão celebrando a ressurreição de Jesus nesse dia, que creem realmente em Jesus. Mas se perguntarmos para elas, ou para algumas delas, sobre a certeza da ressurreição delas, que elas vão ressuscitar e vão estar para sempre com o Senhor, elas não têm certeza. Ou seja, elas não têm certeza da salvação delas. Elas não têm certeza dessa bênção da salvação. E isso é algo muito sério. Porque se eu creio em Jesus, somente para as coisas daqui, para Ele me atender, é quando eu preciso, quando eu oro, quando eu peço, quando eu rogo, quando eu suplico, quando eu preciso de uma bênção, e eu peço e Ele me atende. Se eu espero Jesus somente para isso, ou para essas questões, a minha fé em Jesus está incompleta. É preciso que a minha fé em Jesus, ela seja totalmente baseada na palavra de Deus. E uma fé em Cristo baseada na palavra de Deus, nos dá a convicção de que nós também podemos esperar nele além deste mundo. Amém, amados? Observa mais uma vez o versículo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Nós cremos em Jesus além daqui. Nós cremos que a nossa fé em Jesus, ela vale mais do que simplesmente para esta vida, mas para a vida futura. Aleluia. Tudo isso por causa da ressurreição dele, porque a ressurreição dele nos dá a garantia de que nós também o quê? Ressuscitaremos. Então vamos falar um pouco sobre essa ressurreição. No caso, a nossa ressurreição. Versículo 21, observe o que diz a partir do versículo 21, ele vai explicando, não é, como vai ser essa ressurreição. Diz assim: visto que a morte veio por um homem, no caso Adão, também por um homem veio o quê? A ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso nos dá uma certeza tremenda de que um dia nós ressuscitaremos. Essa é a esperança do crente, essa é a nossa certeza, é a nossa convicção. Isso é que nos faz, diante de um momento de morte, diante de um momento em que nós perdemos um ente querido, ou alguém que nós amamos, um familiar, nós possamos sim chorar por causa da separação, a dor da separação, mas ao mesmo tempo o consolo em nós, porque sabemos em quem nós temos crido. Hoje mesmo eu soube a notícia de um pastor lá do Rio Grande do Norte, na nossa terra, um dos pastores mais velhos de lá, se não me engano, acho que era o mais velho, né, em idade, e ele partiu hoje. Né? Ele partiu, e assim, isso faz com que a gente sinta, né, mas ao mesmo tempo a convicção, sabendo que ele está o quê? Nas mãos do Senhor. Ele está descansando no Senhor. Então isso é maravilhoso. Então, observa o versículo que nós lemos aqui, quando diz o versículo 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? Aqueles que creram em Jesus. Esse todos aqui não é geral, é todos que creram realmente em Jesus, que creram em Jesus como a Bíblia ensina, que creram em Jesus no sentido de terem um encontro com Ele, acreditaram no que Ele fez, no que Ele ensinou, e se deixaram levar pelo ensino dele, se tornaram seus discípulos. Esses irão o quê? Ressuscitar, tá bom? Então, nós vamos ver uma referência bíblica aí, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, por favor. 1 Tessalonicenses 4, 14, observe o que diz a palavra de Deus. Pois se cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Glória a Deus por isso. Então, olha que coisa maravilhosa. Nós temos essa convicção. Olha como é claro o texto. Já que nós cremos que Jesus morreu,
e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, na volta de Jesus, trará na companhia dele o quê? Os que dormem. Então, essa esperança, essa convicção de que nós, um dia, ressuscitaremos, é algo tremendo. Isso nos alimenta, isso nos fortalece. E quando é que vai acontecer essa ressurreição? Quando vai acontecer a ressurreição do crente? Vai acontecer quando a última trombeta soar. Ao soar da última trombeta, nós ressuscitaremos. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, observa bem. Observa. A ressurreição de Cristo traz consigo a promessa da ressurreição de todos os crentes. A ressurreição de Cristo traz consigo a promessa da ressurreição de todos os crentes. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição de cada um de nós. Porque Jesus ressuscitou, porque Ele venceu a morte. Eu e você venceremos também a morte. A esperança da ressurreição, ela encoraja homens e mulheres a se tornarem cristãos. Então, porque Jesus ressuscitou, essa ressurreição, essa esperança dessa ressurreição, porque Jesus ressuscitou, essa convicção dessa ressurreição, porque Jesus também ressuscitou, isso nos dá coragem, nos leva a nos tornarmos cristãos. Eu e você nos tornamos cristãos porque ouvimos de Jesus, porque cremos nele. E quando eu falo cremos em Jesus, é no quem Ele é, no que Ele ensinou e no que Ele fez. Então, não é simplesmente crer, porque veio um homem aqui que chamaram de Jesus. Tudo bem, crer nele, mas é crer no que Ele disse sobre Ele mesmo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Salvador. Crer em quem Ele é, crer naquilo que Ele ensinou, as palavras que Ele ensinou, crer naquilo que Ele fez, que realmente Ele curou, Ele ressuscitou vidas, né? Ele fez milagres. Então é preciso crer em Jesus em tudo que Ele é, em tudo que Ele ensinou, em tudo que Ele fez. Então é o pacote completo. Não é? É preciso crer em Jesus assim. Então, a esperança da ressurreição encoraja homens e mulheres a se tornarem crentes. A mesma esperança, essa mesma esperança dava, por exemplo, a Paulo a ousadia para proclamar o Evangelho, para suportar o sofrimento que acompanhava o seu chamado. O apóstolo Paulo sofreu muito. Aqui nesse mesmo capítulo 15 você pode observar quanto ele sofreu. E quantas pessoas têm sofrido por causa do Evangelho? Quantas pessoas têm sido presas? Quantas pessoas têm sido mortas, mas não abandonam Jesus? Eu conheci uma mulher chamada Maria Francelina. E ela perdeu a visão depois de um tempo da vida dela. E quando eu conheci a irmã Maria Francelina, ela já praticamente não via. Ela não tinha mais a visão. E eu era aquele pastor que visitava a irmã Maria Francelina, né? E eu chegava lá, eu era um pouquinho malvado com ela, porque eu não dizia, eu falava, quem é que está aqui? Aí ela ficava assim, aí ela pegava a minha mão, aí ela, é o pastor Márcio, né? Eu já se acostumou, aí pegou minha mão e disse, é o pastor Márcio. E eu sempre que ia visitar a irmã Francelina, eu levava alguém, eu levava um jovem comigo, né? E eu dizia, dê um conselho, principalmente um novo crente, né? Eu levava lá para conhecer. E aí deu um conselho, ele disse, olha, nunca se afaste de Jesus, nunca abandone Jesus. Eu disse, irmã Francelina, você não quer abandonar Jesus, não? A senhora ficou, hoje a senhora não vê mais. Tá? Jamais, meu filho, vou abandonar Jesus. Jamais. Porque Ele é a minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu amor. Ela dizia assim, Ele é o meu Senhor. Inclusive, eu fiz até uma musiquinha que eu anotei, depois esqueci e perdi essa letra dessa música que ela fez. E ela cantava para mim, Jesus, Tu és meu amor, Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és a minha vida. Então, quantas pessoas, mesmo sofrendo, mesmo não tendo o que elas gostariam de ter,
mas elas têm Jesus. Há uma canção que eu canto algumas vezes, não vou cantar hoje aqui, mas que diz assim, me falte água ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem. Se dos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar, o sol. Onde estiver, sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Então, essa presença de Jesus, essa convicção de quem é Jesus, quem Ele é, o que Ele ensinou, o que Ele fez, essa crença nesse Jesus, e na ressurreição, ele ter vencido a morte, nos encoraja a sermos cristãos. Amém, amados? A seguirmos em frente a nossa jornada. Mas vamos falar realmente sobre agora como vai ser a nossa ressurreição. Observe que coisa maravilhosa, irmãos. O capítulo 15, é bom que você leia. É bom que você leia, grife, anote, faça perguntas. Isso vai ajudar você muito a ter mais convicção sobre a ressurreição de Jesus e como será a sua ressurreição. No caso, a nossa ressurreição. Versículo 32 diz o seguinte, presta bem atenção aqui na palavra do Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso contra feras, qual o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Voltamos à introdução. Lembra o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Alguns não estavam crendo que havia o quê? Ressurreição. E aí, o apóstolo Paulo escrevendo e desenvolvendo essa fala sobre ressurreição, agora ele volta novamente. Já que alguns não criam em ressurreição, e já que para alguns não existia ressurreição, então o apóstolo diz, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E aí o apóstolo diz, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, naquela época, havia más companhias, havia falsos ensinos. Então, hoje, há más companhias e há falsos ensinos. Então, mais uma vez, e eu faço isso, uma propaganda aqui, de novo, que eu já falei hoje. Escola Bíblica Dominical. A escola bíblica, algumas igrejas, a escola bíblica funciona no dia da semana. Escola bíblica discipuladora, por exemplo, né? Não tem problema, contanto que você seja alguém que estude. Aproveite a oportunidade para estudar a palavra de Deus. E a escola bíblica desta igreja é uma bênção. Nossa família ama a escola bíblica desta igreja. Eu gosto da escola bíblica desta igreja. Escola bíblica é um momento em que você tem, um espaço em que você tem para estudar a palavra, para receber mais da palavra de Deus. Não se conformem em simplesmente estar num culto à noite para ouvir uma mensagem. Leia a Bíblia em casa, estude a Bíblia em casa. Participe das atividades da igreja sempre que você puder. Você vai estar se alimentando da palavra do Senhor. Você vai estar se fortalecendo. O contrário é você perder. É você deixar de ser alimentado e sofrer de inanição. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, amados? Amém. Que nós amemos essa palavra do Senhor. Então, agora sim, já que ele volta aqui à introdução, né, e eu aproveitei para dizer isso, então vamos aqui. Como será a nossa ressurreição? Como será a ressurreição? Você sabe falar sobre isso? Olha que coisa maravilhosa. A partir do versículo 42, eu peço que ponha para os irmãos possam ver comigo aqui. Versículo 42 em diante, diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos.
Semeia-se o corpo na corrupção. A gente vai falando e vai já destrinchando o versículo, tá bom? Semeia-se o corpo na corrupção. Ou seja, o corpo do meu amigo, irmão, pastor, que hoje faleceu, ele está sendo o quê? Semeado em corrupção. Ele tem que ser sepultado, porque depois de, logo, ele não pode ficar mais aqui na terra, não é verdade? Então, observa como vai ser a nossa ressurreição. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Glória a Deus por isso. Então, um dia nós ressuscitaremos e será um corpo incorruptível, sem nenhuma mácula, sem nenhum problema. Aleluia. Semeia-se em desonra, ressuscitas em glória. Pode me ajudar aí no versículo próximo, versículo 43. Eu leio a primeira parte e você lê a segunda. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em... Aleluia, glória a Deus. Observa mais. Semeia-se corpo natural. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, ou seja, se há corpo humano como o nosso, terrestre. Também corpo espiritual. Então isso nos ensina que, realmente, irmãos, nós teremos um novo corpo. Não será esse corpo. Eu serei mais bonito do que agora. Amém? Amém. Vocês serão melhores, mais bonitos do que agora. Amém? Amém? Não haverá nenhuma imperfeição. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá, seguindo. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Ou seja, nós parecemos com quem? Com Adão. Mas o último Adão? É espírito. Quem é o último Adão? Jesus é o último Adão. Então, nós teremos um corpo parecido com o corpo de Jesus. Já parou para pensar nisso, irmãos? Que glória! E aí me permito uma deixazinha para o discipulado. O propósito do discipulado cristão. Sabe qual é o propósito do discipulado? Sermos parecidos com Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8, lá para o versículo 29, vai dizer isso. Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, Deus trabalha na minha vida, e Deus trabalha na sua vida, para que nós nos pareçamos com Jesus. E aí, por isso que o discipulado, ainda estou no parênteses, abri o parênteses ainda, o discipulado, ele começa quando nós nos convertemos, e só termina quando a gente parte para a glória. Então a caminhada, ela segue. O caráter de Cristo sendo trabalhado para que nós possamos nos parecer com Ele. Mas nós vamos nos parecer com Jesus totalmente, não é? Quando recebermos o nosso corpo glorificado. Amém, amado? O nosso corpo celestial. Sigamos. Versículo 46. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. E assim, vamos lá, mais adiante. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Vamos lá, outro versículo. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Compreendido aí? Adão, no caso de Adão e nós também. Vocês agora. Como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Lembra que eu falei? Parecidos com Jesus? Nós seremos como o homem celestial. Observa bem. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Glória a Deus. Essa convicção me alegra bastante. Um dia eu serei bem parecido com Jesus. Continuemos, 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, no caso de Adão, glória a Deus. Que coisa, irmãos. Vamos lá, mais adiante. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aí, eu vou dizer uma coisa aqui, né? Eu nem fechei o parênteses do discipulado, né? Mas já está fechado lá, tá bom? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que aí fica para quem quiser perguntar ao pastor, fica à vontade de perguntar depois a ele.
saibamos de uma coisa, irmãos, que o único corpo humano que está no céu é quem? Quem sabe? É o corpo de Jesus. Lembra que ele não herdou corrupção? Ele ressuscitou. Então, Jesus, ele ressuscitou e o corpo dele não veio a se corromper. Tá certo? Nós falamos sobre isso. E o único corpo humano que há no céu é o corpo de Jesus. Ah, pastor, mas é aquele que foi arrebatado e aquele que não se encontrou. Aí depois o pastor Benito explica para vocês. Mas a questão é essa. É preciso que nós... é preciso que nós, irmãos, tenhamos essa convicção de que, observe o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz assim, ó. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso que nós temos que o quê? Receber um novo corpo. Tá certo? Nem a corrupção herdar a incorrupção. Versículo seguinte, 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos nós, o quê? Morreremos. Se Jesus chegasse agora, se ele voltasse nesse exato instante, voltando ao meu amigo lá do Rio Grande do Norte, ele ressuscitaria. E nós seríamos o quê? Transformados. Ah, e como é que vai ser essa transformação? Eu não sei, eu sei que ele é que faz. Ele é que vai fazer a transformação. Nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Amém, amados? Então assim será a ressurreição para aqueles que morreram, não é? Mas aqueles que estiverem vivos serão o quê? Transformados. Glória a Deus por isso. Então, vamos continuando aqui. 1 Coríntios, estamos no versículo 52 agora, vamos lá. No momento, observe como é que vai ser. No momento, no fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, a última trombeta. Quando tocar a última trombeta, o que vai acontecer? Vamos lá, todo mundo. Bem forte, vamos lá, novamente. Os mortos... Irmãos, que maravilha, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós seremos aqueles que, se nós tivermos já saído deste mundo, tivermos morrido, não é? Nós ressuscitaremos. Mas se nós estivermos aqui, nós seremos o quê? Transformados. Glória a Deus. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo aqui, corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Um dia nós seremos revestidos da imortalidade. E o que acontecerá então nesse momento? 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Todo mundo, tragada foi a morte pela vitória. Então, meus irmãos, por causa da ressurreição de Jesus, nós ressuscitaremos e um dia a morte não mais existirá. Essa é a grande esperança da ressurreição, essa convicção de que nós não terminamos quando saímos daqui, quando o nosso corpo já não cabe mais o nosso espírito, quando o nosso corpo já não cabe mais, não sustenta mais. A esposa de um pastor que me discipulou, pastor Edson Nepomuceno Barbosa, ela foi acometida de uma enfermidade muito séria. E o corpo dela foi se esvaindo, se acabando. E o pastor conta, eu não cheguei a conhecê-la, mas o pastor conta
que ela ficava às vezes ali na cama, ele olhava e dizia assim: corpo velho, em breve você será revestido. Vocês estão me entendendo, irmãos? A convicção de fé, a certeza de que nossa vida não acaba com a morte. Isso nos traz alegria, isso nos traz motivação para que nós possamos caminhar na vida cristã, mesmo que às vezes seja tão difícil ser cristão. Mesmo que às vezes nós passemos por tantas provas, por tantas dificuldades. Glória a Deus, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, por favor. Observe o que vai dizer lá. A referência de Tessalonicenses 4 vai nos ajudar a compreender como será essa questão dessa ressurreição. Não é? Mas eu quero somente ler o versículo 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Observe o que diz. Porque o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, palavra de Jesus de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, lembrem-se, é a última trombeta, tá? Nós vimos há pouco tempo essa referência. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O que vai acontecer? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, que nós saibamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Que nós não tenhamos dúvida de que o nosso Jesus é diferente de todos os outros que falam que foram importantes nessa vida. A tumba está vazia. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, é garantia de que nós também ressuscitaremos. E diante disso, meus irmãos, eu quero ler então o versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sigamos em frente, meus irmãos, na vida. Por mais que sejamos provados, por mais que sintamos às vezes dores, por mais que fiquemos angustiados, sejamos atribulados, vamos ficar firmes, porque a terra prometida um dia vai chegar. Um dia nós usufruiremos do novo céu e da nova terra onde habita a justiça. Um dia todos nós usufruiremos da glória do Senhor. Na sua plenitude, podemos assim dizer. Usufruiremos da glória de Deus. Então, é preciso que nós, irmãos, sigamos em frente. A morte será exterminada e nós usufruiremos da vitória. Aleluia. Então, fechando, eu quero dizer o seguinte. 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, para fechar essa última referência que eu não tinha dado. Observe o que diz. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, seremos como? Eu não disse nenhuma heresia, então. Nós seremos semelhantes a quem? A Ele. A quem, irmãos? Jesus. Nós seremos semelhantes a Jesus. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus. Agora, observe o que diz o versículo final. E todo o que tem essa esperança nele, irmãos, não nos enganemos. Ser cristão de verdade, crer na ressurreição de Jesus, crer na nossa ressurreição, e sabemos falar sobre a ressurreição de Jesus, e saber falar sobre a nossa ressurreição, termos essa fé, deve ser algo prático,
que nos leve a uma vida de santificação, já é um outro assunto. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, estamos vivendo um tempo difícil nessa época, estamos vivendo um tempo difícil na nossa caminhada, mas é preciso que nós entendamos que já que cremos em Jesus, que seremos semelhantes a Ele, é preciso que nós nos purifiquemos, vivamos uma vida de crentes de verdade, sejamos crentes bíblicos, submissos à palavra de Deus, submissos ao pastor que Deus instituiu para cuidar de nós, dedicados à obra do Senhor, à obra de Deus que Ele nos chamou para fazer como igreja. Sigamos em frente, porque não é vão o trabalho de cada um de nós, quando fazemos em conformidade com a direção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Obrigado.